Muito bom dia, a paz do Senhor para você que está aqui presente. Muito bom dia para você que está nos acompanhando aí online, seja hoje no domingo ou no futuro. Nós estamos aqui no domingo de manhã, são 10 para as 11. E se você estiver nos acompanhando depois aí, que o Senhor mesmo fale ao seu coração. Esse é o nosso momento da mensagem. E eu quero orar aqui mais uma vez. Orar para que o Espírito Santo do Senhor continue aqui, como esteve no louvor, como você foi ministrado. Confesso para vocês que tem algumas músicas que são difíceis de cantar. Você concorda comigo? Eu não sei se você prestou atenção no que você cantou aí nessa última música. Que, aliás, eu vou pedir para a banda repetir a quinta música no final. A frase que está lá destacada é: és a razão da minha vida, e eu vivo para te adorar. Se isso é verdade, na minha vida e na sua, esse país seria melhor. Esse bairro seria melhor. Sua casa seria melhor. Seu condomínio seria melhor. E esse tipo de letra, nesse tipo de declaração, nos expõe e nos impele a vivermos um evangelho melhor, que é o que nós vamos falar, mas eu quero orar. Feche seus olhos aí, você que está nos acompanhando pela internet, você também tenha seu momento aí agora. Amado Deus, eu clamo aqui pela tua misericórdia, nesse ato e nesse momento aqui de compartilhar o pão, de expormos a tua palavra. Senhor, me ajuda nesse tempo aqui, que não sejam as minhas palavras, o meu entendimento ou o meu viés teológico, mas que o Senhor fale com esta igreja, como o Senhor tem feito durante todos esses anos. Eu te peço, Senhor, que os corações estejam abertos, que os ouvidos também estejam preparados, que o coração, Senhor, receba. Senhor, espanta todo sono, todo cansaço, toda falta de interesse, toda ação do diabo, em nome de Jesus. Que só haja lugar para a tua palavra nesse momento. Amém e amém. É no teu nome que nós oramos. Aleluia. Faz um tempo que eu não apareço por aqui, nesse lugar. E aí, pensando na mensagem de hoje, a gente sempre fica preocupado, o que é que nós vamos falar? Qual é a novidade? Tem uma novidade hoje? Você gostaria de ouvir uma novidade hoje? Quantos aqui gostariam de ouvir uma novidade hoje? Levante a mão. Tem gente que não quer ouvir uma novidade. O que é que vocês querem ouvir hoje? Mas você está muito escolado com essa igreja aqui, você sabe que o nosso procedimento não é esse, a gente não serve um cardápio, nós não perguntamos o que é que você quer ouvir do púlpito. O que você quer ouvir é voz de Deus. Isso você quer ouvir. Se o miserável que vai estar aqui falando vai ser usado, é outra história. Mas você quer ouvir a voz de Deus. E a gente é ansioso por algo novo, a gente é ansioso por novidades. Quem não é ansioso por novidades? Se eu perguntar para você o que é que passou no seu feed do Facebook ontem, você se lembra? Você é capaz de dizer? O que é que está rolando de novidade aí na rede social? E se eu te perguntar o que aconteceu nos últimos 10 anos aqui no Brasil, você é capaz de se lembrar? Essa ansiedade por algo novo nos contamina. E nós trazemos isso para cá também. A boa notícia hoje é que eu não te trarei uma novidade.
Você está pronto para isso? Para você ouvir algo que você já ouviu. Você fala, vi no domingo errado. Justo hoje não tem novidade? Pois é, querido, hoje é o dia de falar do óbvio. Hoje é dia de falar de algo que você já sabe. Hoje é dia de falar que Jesus é o Cristo, que a nossa missão é fazer discípulos de Cristo, e é isso que Ele nos mandou fazer. Você já ouviu sobre isso? Jesus é o Cristo, e a nossa missão é fazer discípulos dEle, e não meus. Eu quero que você abra o livro de Gálatas no capítulo 1, a partir do verso 1, nós vamos ler até o 12. Aqui, nessa região da Galácia, está acontecendo um problema. E Paulo escreve uma carta à igreja, e Paulo tem uma preocupação, que nós vamos ler aqui. Um povo preocupado com novidade. Olha o que está escrito aqui em Gálatas capítulo 1, a partir do verso 1. Você me acompanha aí. Vou ler, a minha versão aqui é a NVI. Paulo, apóstolo enviado, não da parte dos homens, nem por meio de pessoa alguma, mas por Jesus Cristo e por Deus Pai, que o ressuscitou dos mortos, e todos os irmãos que estão comigo, às igrejas da Galácia. A vocês, graça e paz da parte de nosso Senhor Jesus Cristo, que se entregou a si mesmo por nossos pecados, a fim de nos resgatar desta era perversa, segundo a vontade do nosso Deus e Pai, a quem seja a glória para todos sempre. Amém. Paulo está orando. Verso 6. Admiro-me de que vocês estejam abandonando tão rapidamente aquele que os chamou pela graça de Cristo, para seguirem outro evangelho, que na realidade não é o evangelho. O que ocorre é que algumas pessoas, os que estão perturbando, querendo perverter o evangelho de Cristo. Mas ainda que nós, ou um anjo dos céus, pregue um evangelho diferente daquele que pregamos, que seja amaldiçoado. Como já dissemos agora, repito, se alguém lhes anuncia um evangelho diferente daquele que já receberam, que seja amaldiçoado. Acaso busco eu agora a aprovação dos homens ou a de Deus? Ou eu estou tentado a agradar a homens? Se eu ainda estivesse procurando agradar a homens, não seria servo de Cristo. Irmãos, quero que saibam que o evangelho por mim anunciado não é de origem humana. Não o recebi de pessoa alguma, nem me foi ensinado. Ao contrário, eu recebi de Jesus Cristo por revelação. Paulo escreve uma carta para essas igrejas e está acontecendo um problema nessas igrejas. Qual é o problema que está acontecendo aqui nessas igrejas, se você conseguiu entender o que eu li aqui? Qual é o problema? Está escrito aí. Qual é o problema dessas igrejas? Verso 6. Não estão pregando um evangelho correto. Estão pregando outro evangelho. Pergunto para você, você sabe o que é o evangelho? Porque se é uma preocupação para aquele tempo, Jesus tinha acabado de subir, a gente está no primeiro ano da igreja, eles já tinham um problema, outro evangelho. Pergunto para você que está aqui, que já ouviu bastante a respeito desse assunto durante toda a sua vida e sua conversão, qual é o evangelho? O que é o evangelho? Você sabe? Se cair no Enem, você acerta? Alternativa A, alternativa B. Mas você sabe que o evangelho ele é uma boa notícia da parte de Deus. O evangelho é
Em primeiro lugar, que Cristo morreu pelos meus pecados e pelos seus. O Evangelho de Jesus é a boa notícia de Deus. O Evangelho é a restauração para as nossas vidas através da morte e ressurreição de Jesus Cristo. Isso é o Evangelho. Isso não está sendo pregado nessas igrejas aqui. Há um problema nessas igrejas. Paulo, ele enxerga esse problema e ele alerta que evangelho que você está ouvindo. Por isso, parte da minha missão aqui nessa igreja é repetir para você coisas que você já ouviu. Por exemplo, que Jesus Cristo é o Cristo, que Jesus morreu na cruz. Porque existem outras filosofias, existem outros evangelhos que vão dizer outras coisas. A pergunta para você nessa manhã: qual é o evangelho que você está ouvindo? Qual é o evangelho que você está seguindo? Qual é o evangelho que você está sendo? E assim eu quero que você me acompanhe nessa exposição. E eu preciso trazer aqui à sua memória o que é esse evangelho. Vou fazer o papel aqui dos profetas do Velho Testamento. Uma das atribuições dos profetas do Velho Testamento era lembrar o povo a respeito da lei. Tinha pelo menos 3 festas anuais para que o povo se lembrasse da lei, dos estatutos, dos mandamentos, do que Deus tinha ordenado, para que eles não se esquecessem. Então é necessário falar sobre o óbvio, é necessário falar a respeito de Cristo. Podemos refletir aqui se muitas igrejas, pastores, ovelhas estão seguindo outro evangelho. Você pode estar se perguntando, mas me fala, isso é um problema para as igrejas? Vou te falar de uma pergunta, de uma pesquisa que foi feita nos Estados Unidos. Pastor David Nicholas, ele plantou uma igreja nos Estados Unidos, e a igreja chama Spanish River Church, ou algo perto disso, e ele encomendou uma pesquisa. Ele pediu para que um instituto fizesse um ensaio, uma pesquisa nas maiores 100 igrejas dos Estados Unidos, as 100 maiores. E a pergunta era o seguinte, os entrevistadores deveriam frequentar os cultos de Páscoa e Natal, nas 100 maiores igrejas dos Estados Unidos. E eles deveriam verificar o seguinte, se o evangelho tinha sido pregado. Vamos lembrar que Páscoa e Natal são 2 datas importantes para o cristianismo, ok? Vamos pensar que se a gente fosse fazer aqui 2 festas grandes, nós faríamos na Páscoa e no Natal. E eles fizeram a pesquisa. O resultado foi, dessas 100 igrejas, apenas 7% dessas 100 maiores igrejas americanas falaram a respeito do evangelho na Páscoa, morte e ressurreição de Cristo, e no Natal, nascimento de Cristo. São talvez os 2 cultos que a gente tivesse mais visitantes nas nossas igrejas. Você considera isso um problema, sim ou não? Que outros evangelhos nós temos nessa nossa atualidade, gente? Talvez vai ficar mais claro para você, que eu quero expor para vocês 3 tipos de evangelho. 3 tipos de evangelho. Mas não tem um só? É o que está escrito. Mas o que é vivido, o que é entendido, o que temos feito, tem nos dado aí outros evangelhos. O primeiro evangelho que eu quero expor para você aqui é o evangelho da verdade sem a graça.
existe um evangelho da verdade sem a graça. A Andresa falou ali no louvor a respeito do que Deus falou com ela sobre graça. Quem sabe, Andresa, você vai me confirmar algumas coisas aqui. O foco desse evangelho é cumprir regras e normas. O foco desse evangelho é que eu e você precisamos cumprir as normas e as regras para sermos amados de Deus. É uma verdade sem a graça. É mais ou menos assim: você não leu a Bíblia hoje ainda? Deus não gosta de você. Você não fez a sua oração hoje sozinho? Deus está de mal de você, hein? Ou vou dar um exemplo de amanhã, segunda-feira. Você acorda atrasado para chegar no seu trabalho com duas conduções, ou com um trânsito terrível para chegar no seu trabalho. Aí você sai todo atrapalhado. Acho que ninguém acordou atrasado um dia na vida, né? Então vocês não sabem o que eu estou falando. Atrasado. A bolsa vai atravessada assim. Quem vai de gravata, gravata aqui atrás. 4 bolsas, 2 crianças, elevador. Tem que tirar o carro da vaga. Bendita vaga dupla. Quem inventou isso? O terreno é tão grande, por que eles não fazem o estacionamento maior? Não, eles fazem o estacionamento pequeno nos condomínios e põem um carro na frente do outro, para você sair sem tirar o carro que está na sua frente. Atrasado. Seu dia vai ser bom? E aí você está atrasado para o trabalho, você se arruma, e aí você ouve uma voz assim: o quê? Vai sair sem orar? O quê? Você não fez o seu devocional online? Você acha que Deus vai deixar passar em branco? Você acordar atrasado e você não ler a Bíblia? O quê? Você não orou 30 minutos hoje? Cuidado, hein? Acidentes acontecem. Cuidado, hein? Esse é o evangelho da verdade sem a graça. A motivação desse evangelho é você ser aceito por Deus porque você faz coisas. Você está me entendendo? Eu faço coisas para ser amado. Eu preciso fazer coisas, senão Deus vai deixar de me amar. Ou Deus vai me castigar. Eu tenho que fazer, eu tenho que fazer, eu tenho que fazer. Isso gera em mim uma neurose, isso gera em mim doença, isso gera em mim complexos, enfermidades emocionais, e isso me aflige, porque eu quero ser bom e eu quero ser aceito por Deus. Então eu estabeleço algumas coisas e eu apresento isso para Deus, como forma de Ele me aceitar. A pergunta é: você precisa disso? A mensagem desse evangelho é: cuidado, Deus está te olhando. Isso é um aviso ou uma ameaça? E às vezes nós estamos ensinando isso para os nossos filhos, que não é o evangelho, mas é a religiosidade. Você já cantou aquela musiquinha assim? Cuidado, olhinho no que vê, cuidado, boquinha, o que fala. O Salvador Jesus está olhando para você. Salvador é esse. Mas será que nós estamos ensinando os nossos filhos um Deus iracundo, um Deus raivoso, um Deus pesado? Porque quem ensina isso para os seus filhos é você. E sou eu. Um dia desse a gente estava na mesa, aí minha filha caçula, criança, sentou na mesa, está ali,
A mesa lá em casa é uma festa. Então, vai, mexe, panela para cima, vai, traz o prato, traz não sei o que, esquece, volta na cozinha. Um evento. O almoço é um evento. A janta é um evento. O café é um evento. Aí, nesse evento de pega aqui, vai ali, vai lá, minha filha caçula mandou ver no prato. E começou a comer. Aí alguém falou assim, ninguém vai orar? E lá a gente tem uma regra, quem come antes, ora. Sobrou. Aí, o que aconteceu? Ela foi orar. A filha caçula, tem 10 anos. Foi orar, ela orou assim. Antes de tudo. Ela sempre faz uma oração. Que as pessoas têm uma casa para morar, que tem um prato de comida para comer. Mas antes de fazer, ela falou assim, ai Deus, me desculpa por ter comido antes. Estava na mesa, deu uma segurada na risada. Mas aquilo me mostrou uma coisa. Talvez o Deus que eu estou ensinando para minha filha é um Deus justo demais. É um Deus bravo demais. Que se ela comer antes de orar, é capaz dela engasgar e morrer. Esse é o evangelho da verdade sem a graça. Eu preciso ensinar para ela que o nosso Deus é um Deus de graça e misericórdia. Antes do juízo. Deus tem vários atributos. Deus não é só um atributo. Esse tipo de evangelho, ele pode deturpar a imagem de Deus. Então, muitas vezes, você pode estar ensinando seu filho errado. Porque ao invés de você ensinar, você está mostrando que Deus é um Deus muito bravo. Que Ele não aceita certos tipos de comportamento. E que se você pisar na bola, Ele vai te castigar. Eu já tive o desprazer de estar na frente de um casal com uma criança pequena. E a criança não parava. Criança pequena. A criança não para, normal. A criança não, tentando conversar e a criança, parecia um liquidificador, né, girando. E a gente tentando conversar, aí a mãe falou assim para a criança, ó a cara do pastor, tá bravo, hein? Jogou para mim. Caramba. Mas o que ela estava ensinando para o filho dela? Que o pastor é um monstro, ou que ele é muito bravo. Ele já tem a sobrancelha grossa. Nós estamos ensinando. E conforme você ensina, ele aprende. De repente você pode ter uma oração como essa. Deus, me perdoa porque eu comecei a comer antes da hora. Porque talvez na cabeça dela, ela será castigada se ela não obedecer às ordens. E esse evangelho de verdade sem graça é um evangelho de cumprir as regras e as normas. Então eu e você precisamos ensinar os nossos filhos, os nossos netos, quem é Deus e qual é o evangelho que eles devem seguir. A tendência desse evangelho da verdade sem a graça é que transforma os crentes em legalistas, em julgadores. E isso é um problema muito sério quando vem aqui para o nosso lado dos adultos. Porque o cara, ele não dá conta, mas ninguém sabe. Ninguém sabe. Mas todo mundo finge que dá conta. E eu não dou conta de alguns pecados na minha vida e eu exijo que os outros deem conta. Então, eu finjo que dou conta e cobro de vocês. Vocês fingem que dão conta e cobram os outros. E assim nós vivemos uma comunidade de fingidos, de hipócritas, de pessoas que não falam a verdade. Ou que encaramos esse tipo de legalismo, é lei por lei, é uma hipocrisia, ninguém dá conta, mas todo mundo finge que dá. É um engano que eu gosto. É como se a gente colocasse uma armadura
para a gente esconder as nossas feridas. E aí você olha para mim, você sempre me vê assim. Eu não sou esse cara. Você não é essa pessoa de hoje. Você tem as suas deficiências, você tem as suas fraquezas. E Deus não é um Deus mau que está a fim de pisar no seu pescoço quando você pisa na bola. Esse legalismo que esse evangelho da verdade sem a graça traz é o que está aqui em Lucas 18, de 11 a 14, se você quiser me acompanhar, então eu vou ler para você aqui. O legalismo, ele pode ter aparência, mas ele é destrutivo. Se você estiver vivendo um evangelho que tem verdade, mas não tem graça, cuidado. E se você está aprendendo isso aqui conosco, você nos avise, nós precisamos mudar a nossa forma de pregar o evangelho aqui. Lucas 18, do 11 ao 14, diz assim: o fariseu posto em pé orava de si para si mesmo. Desta forma, como é que ele orava? Ó Deus, graças te dou, porque não sou como os demais homens, roubadores, injustos e adúlteros, nem ainda como este publicano. Jejuo 2 vezes por semana e dou o dízimo de tudo quanto ganho. O publicano, estando de pé, longe, não ousava nem levantar os olhos aos céus, mas batia no peito dizendo: ó Deus, tem misericórdia de mim que sou pecador. Digo-vos que este desceu justificado para a sua casa, e não aquele, o fariseu, porque todo o que se exalta será humilhado, mas o que se humilha será exaltado. Colossenses 2:23 diz: as quais têm na verdade alguma aparência de sabedoria em culto voluntário, humildade fingida, severidade para com o corpo, mas não tem valor algum no combate contra a satisfação da carne. Efésios 2, de 8 a 10, porque pela graça sois salvos por meio da fé, isso não vem de vós, é dom de Deus. A graça de Deus no evangelho, ela é única. Ela é a única forma de curar o legalismo. Vamos curar o legalismo com a graça. Quando reconhecemos o legalismo em nossa vida, devemos fugir para o Cristo crucificado. Nós devemos crer que Ele morreu por nós e cobriu a nossa multidão de pecados. Eu e você precisamos diariamente ser lembrados da graça que cobriu todos os nossos pecados, que nos proveu com justiça, que vem de fora de nós mesmos e nos libertou do pecado. Só então poderemos seguir com alegria e santidade. Só então amaremos a lei de Deus sem tentar guardá-la para a nossa justificação diante dele. O grito de um coração liberto do legalismo é esse: estou crucificado com Cristo, logo já não sou eu que vive, mas Cristo vive em mim. E esse viver que agora eu tenho na carne, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e a si mesmo se entregou por mim. Não anulo a graça de Deus, pois se a justiça é mediante a lei, segue-se que morreu em Cristo em vão. Estou lendo Gálatas 2:20. A verdade sem a graça produz em nós hipocrisia. E esse não é um bom evangelho para a sua vida. Amém? Eu falei de 3 evangelhos. O primeiro evangelho qual que é? É a verdade sem a graça. O segundo evangelho é graça sem a verdade. E existe isso? Existe. Qual é o foco do evangelho sem a verdade? A graça sem a verdade. O foco desse evangelho é viver sem compromisso. Quem só quer a graça, mas não quer a verdade, vai ter uma vida sem compromisso. Eu sou salvo pela graça, eu posso tudo, Jesus perdoou os meus pecados, passados, presentes, futuros. Eu posso pecar bastante, porque onde a graça abunda na minha vida,
Então eu preciso pecar bastante para valer a pena. Qual é a motivação desse evangelho da graça sem a verdade? É o hedonismo. É o prazer. E normalmente esse tipo de gente que abraça esse evangelho da graça sem a verdade, é aquele tipo de gente que ele vem à igreja e o negócio dele é o arrepio. Se no louvor não tiver pelo menos uns 3 arrepios, Deus não estava aqui. Deus não estava lá. Porque a sensação é o prazer. Eu só faço o que me dá prazer. Mudanças não são necessárias. A mensagem é: relaxa. Deus existe para você. E a tendência é graça sem verdade. Sabe quem vive bem com esse evangelho da graça sem a verdade? É o desigrejado. Se você estiver me assistindo aí, você é um desigrejado, mensagem para você. Qual é o problema do desigrejado? Ele saiu daqui porque ele não suporta andar com pessoas. Ele não suporta ser tratado numa comunidade de fé. Porque, convenhamos que é difícil. É difícil a gente conviver uns com os outros. É difícil você conviver com pessoas diferentes demais. É difícil. Eles têm alguma razão quando eles saem da igreja por alguns motivos. E muitas vezes é por incoerência, muitas vezes é por legalismo. Eles estão corretos. Qual é o problema do desigrejado? É que a pessoa que está fora, que não quis congregar, que não quer andar com pessoas, ela quer fazer somente aquilo que lhe dá prazer. Então, se eu tenho uma discussão com algum irmão, se eu tenho que resolver alguma pendência, o que é que eu faço? Eu saio. Porque eu não vou ficar me indispondo. Porque o meu evangelho é o evangelho do prazer. É a graça sem a verdade. Eu não quero me indispor com ninguém. Então, vocês fiquem aí e eu vou viver a minha vida. Esse é o conceito do desigrejado. Eles nos acusam de sermos religiosos, de vivermos a verdade sem a graça. E nós dizemos para eles: vocês vivem a graça sem a verdade. O que é pior? Não sei. A graça sem a verdade, ela me afasta de Deus. Quem está fora e está vivendo esse evangelho, essa pessoa ela pode falar de graça, eles ensinam sobre graça, se intitulam da graça, mas não tem a verdade. E uma coisa não se sustenta sem a outra. A consequência disso é esterilidade. A esterilidade segue essa tendência. Quem está fora não dá fruto, porque não tem verdade, só tem graça. Quem não dá fruto não reproduz, não faz discípulo, que é a premissa do evangelho. Devemos fazer discípulos de Cristo. Mas se eu só sigo o evangelho da graça e não há verdade, eu não produzo, eu não tenho raiz. E eu não preciso dizer aqui para você o que é que acontece com uma árvore que não dá fruto. Você se lembra disso? O que é que acontece com uma árvore que não dá fruto? Esse é o desigrejado. Você vivendo só pela graça. Você pode ter insights fabulosos. Você pode viver pelo seu prazer. Mas deixa eu te dizer, a esterilidade vai te acompanhar. Isso te faça um apelo. Se você está assistindo esse vídeo e você é um desigrejado, no sentido de você não frequenta mais igrejas porque você não acredita nas igrejas, você precisa dar fruto. Você precisa estar plantado em algum lugar. Ainda é tempo de você dar fruto. O mundo aprecia e aceita a graça de Deus e corre para ela. Porém, o mundo, ele se recusa a aceitar
a verdade e corre dela. Nós temos que oferecer as duas coisas, graça e verdade. A verdade sem a graça condena o pecador. A graça sem a verdade te torna conivente com o pecado. Todo mundo quer a graça plena, completa, abundante, mas quando chega diante da verdade, aí a verdade ela precisa ser relativa. Quando erramos ou fazemos alguma traquinagem, nós queremos ser julgados pela graça. Mas deveríamos ser julgados pela verdade. Ao ensinar e curar, Jesus foi cheio de graça e verdade. João 1,17. Assim como o paralítico de Betesda, Jesus disse para ele: amigo, levante-se e anda. Ele recebeu a graça e foi curado. Agora Jesus continua, no texto, João 5. Agora cuide para não voltar a fazer o que fazia. Graça e verdade. No episódio da mulher flagrada em adultério, o que eles levaram até Jesus eram os defensores da lei. Jesus também era um defensor da lei. E ele disse: aquele que estiver sem pecado pode jogar a primeira pedra. O único que podia fazer isso era ele mesmo, Jesus Cristo. Mas naquele momento, ninguém jogou a pedra. Jesus lhe concedeu graça e também aplicou a verdade, porque no final dessa história, o que é que Jesus diz para aquela mulher pega em adultério? Ela recebeu a graça, não foi apedrejada. Pela lei deveria ser, mas recebeu a graça. No final da história, o que é que Jesus diz para ela, gente? Isso é verdade. Aquela mulher estava em pecado. Ela deveria morrer pela lei, mas ela recebeu a graça. Jesus nos dá a graça e vai e não peques mais. Porque nós só queremos a graça e não queremos a verdade. Isso vai nos tirar da igreja. Primeiro evangelho, a verdade sem a graça. Segundo evangelho, graça sem a verdade. Qual é o terceiro evangelho? Para a gente caminhar para o final aqui. É a graça e a verdade. Eu e você precisamos da graça completa de Cristo. E eu e você precisamos da verdade completa. O foco desse evangelho é: Deus tem o seu foco numa verdade e a nossa confiança no amor de Deus. Ele me ama e esta é uma verdade imutável, porque Ele selou esse seu amor na cruz. E eu construo a minha vida cristã, a minha espiritualidade a partir dessa verdade. Deus me ama, eu sou filho de Deus. É disso que se trata o evangelho. A sua espiritualidade, a maneira como você vive. Entenda, você é um filho amado de Deus. Reconheça isso com graça e com verdade. Eu tenho certeza que Deus me ama, porque Ele entrou na história, Ele dividiu a história, para me reconciliar de novo com Ele. Ele morreu naquela cruz humilhado, por mim e por você. Esse amor da cruz, ele me constrange. Sabe por que o amor de Deus nos constrange? Porque você levanta amanhã, segunda-feira, e você cai, você peca. Aí você pede perdão. Aí na terça-feira você cai, você peca. O que é que você faz? Você pede perdão. O que é que Deus faz? Ele te perdoa. Aí na quarta-feira você cai, você peca. E o que é que você faz? Você pede perdão. E o que é que Deus faz? Deus perdoa. Chega sexta-feira, você pecou a semana inteira. Você pediu perdão a semana inteira. Deus te perdoou a semana
inteira. Sabe o que vai acontecer no sábado? Você vai ter que acordar chorando, porque esse amor nos constrange. Não é pelo que você faz, mas é pela graça de Jesus Cristo. E esse amor, ele é tão grande, e esse amor, ele é tão maior, que você não vai sair tropeçando na sua vida por medo de pecar contra Deus. Mas você não vai sair tropeçando na sua vida, porque você vai se lembrar que você é amado demais. E que a pessoa que te ama, e a pessoa que cuida de você, não merece uma vida de pecado, sua e minha. Então, eu não vou pecar porque eu tenho medo de desagradá-lo. Eu não vou pecar porque eu o amo. Eu fui amado. Você entendeu a diferença? Deus te ama demais. Deus é o maior interessado na sua vida. Por isso o seu amor nos constrange. Talvez a reflexão de hoje é: você não pode continuar assim. Você não pode continuar vivendo esse evangelho. Não pode. O Philip Yancey, um autor muito conhecido, ele diz o seguinte: Deus nos aceita do jeito que somos, mas Ele nos ama demais para permitir que continuemos os mesmos. Graça e verdade. Vou ler de novo para você. Deus nos aceita do jeito que somos, mas Ele nos ama demais para permitir que continuemos os mesmos. A mensagem desse evangelho é: nós somos filhos amados de Deus, e a nossa tendência de viver em tensão e ansiedade para saber se nós seremos aceitos ou não, diante desse evangelho cai. Você não precisa ficar ansioso se Deus vai te aceitar, porque você não orou de manhã, porque você não leu a Bíblia hoje, porque você não evangelizou alguém na rua. Nesse evangelho aqui você não tem essa tensão. E nós somos o tempo todo tentados, porque a gente está o tempo todo buscando que as pessoas nos aprovem. A gente acorda pedindo para que a nossa esposa nos aprove. A gente acorda pedindo que o nosso marido nos aprove, que os nossos filhos nos aprovem, que os nossos pais nos aprovem, que o pastor me aprove. Eu quero te libertar essa manhã desse pensamento. Você é filho amado de Deus. Você não precisa provar nada para Deus, porque a graça dele é suficiente para te trazer para perto. E esse amor vai transformar a sua vida. E esse amor está transformando a minha vida. Então essa voz, ela nos liberta. Então a tendência desse evangelho é graça e verdade. João 1,14 diz assim: vimos a sua glória, a glória do unigênito e vindo do Pai, cheio de graça e de verdade. Jesus é a encarnação da graça e da verdade. Na cruz existe uma totalidade da verdade. Nós rompemos com Deus, Deus se fez homem e se fez punição no nosso lugar. E o resultado disso é uma vida frutífera e multiplicadora. Graça e verdade. Gente sendo transformada, gente trazendo gente para Jesus. Sabe qual é a nossa vontade aqui como Igreja Cristã da Família da Penha? Primeiro, que a gente tenha uma igreja família. Você vê a gente falando isso o tempo todo. Depois, que a gente seja uma igreja madura. O que é uma igreja madura? Que tenham pessoas maduras. Que vocês consigam andar com as suas próprias pernas. Que você não precise que eu te ligue amanhã, 6 da manhã, para te tirar da cama. Vai trabalhar. Jesus te ama.
Essa igreja aqui a gente não faz isso. Porque a gente não tem esse tempo. Isso não é saudável. Se uma coisa que você não vai ter aqui é uma infantilidade, você precisa ser maduro na sua fé, para você dar os passos que você precisa. E saiba de uma coisa, essa tendência de graça e verdade, ela está sendo pregada aqui nessa igreja. E o que nós queremos dessa igreja madura é que ela tenha ciência, consciência de quem é Jesus Cristo. Que você receba isso no seu coração. Que você entenda que Cristo veio e Ele, essa obra é dele, não é minha. O nosso desejo é que vocês sejam tão impactados pelo Evangelho de graça e verdade, que vocês chamem outras pessoas para vir para cá. Esse é o nosso desejo. Eu não sei se você já teve aquela experiência de você ir com alguém num restaurante, e aí você é surpreendido, você é bem atendido, a comida é boa, o preço é justo, o lugar é lindo. Aí você pede a conta. Aí, antes do garçom chegar, você cutuca a pessoa que está com você e fala: rapaz, nós temos que trazer aqui fulano. Não, nós temos que trazer aqui algo fulano de tal. Você já passou por essa experiência? De ir num lugar muito bom, não, eu tenho que trazer fulano aqui. Essa é a relação que eu faço com o Evangelho da graça e da verdade. Nós esperamos que vocês sejam tão impactados por esse Evangelho, você tem a sua vida totalmente transformada por esse Evangelho, que você não consiga passar a sua semana sem dizer assim: rapaz, você precisa ir lá. Você precisa ir lá, porque minha vida foi transformada, porque minha casa está sendo restaurada. Irmãos, esse lugar não vai caber às pessoas, porque você está sendo transformado e você não consegue segurar a sua boca. Quando Jesus fala com a mulher do poço e diz para ela, ele explica o Evangelho para ela, que ela não vai ter mais fome, ela não vai ter mais sede, essa mulher sai doida na cidade, e Jesus fala, não fala nada para ninguém. Ela não consegue, ela vai e traz a cidade inteira de Siquém. Eita, e agora? Quem é impactado pelo Evangelho não consegue ficar quieto. Então a minha preocupação é, se você não está sendo impactado pelo Evangelho, se a sua vida não está sendo transformada, você não fala isso para ninguém. Qual é o resultado disso? Cadeiras vazias. Porque você só chama alguém para ir onde você vai, se você se sente bem. Se você considera que isso tem valor. Sim ou não? Você é maltratado, mal atendido, a comida é ruim, você chama alguém para ir lá. A relação é essa. Desejo no meu coração que a sua vida seja sacudida, transformada, de tal maneira que você não consegue ficar com essa sua boca fechada. Fala, rapaz, o cara está falando, então, o Corinthians jogou ontem, rapaz, você precisa ir na minha igreja. Rapaz, eu vi uma receita ontem, rapaz, você precisa ir na minha igreja. Você viu que o 7 de setembro, rapaz, tem oração hoje à noite, você precisa entrar lá. É uma das experiências da nossa live de oração, do nosso momento de oração. Você precisa participar desse movimento de oração. Tá, mas o que tem lá?
Vai, não sei, vai lá. Onde que é? Só você entrar aqui, ali. Minha pergunta, você está sendo transformado? A sua vida faz sentido? Porque quando o evangelho equilibrado com graça e verdade acontece, ele transforma uma sociedade. Vamos ler Colossenses 1. Eu não sei o que o Moisés fala para os amigos dele. Não sei. Eu sei que terça-feira, quarta-feira, aparecem pessoas que não frequentam esse lugar aqui, nas nossas lives. Seja ela qual for, seja hashtag na prática, seja o Bíblia para Todos, seja o Ora Família. O Ora Família nós conhecemos Dona Augusta, que está aqui conosco, está lá no fundo. Nos conhecemos pelo vídeo, né, Dona Augusta? Moisés ficava lá. Ó, Augusta, assiste a live dos meninos aí. Ó, Augusta, assiste a live dos meninos aí. E ela entrava. Só que ela não entra no chat. Ela entra pela TV. Ela não escreve no chat. Aí o Moisés me cutucava no WhatsApp. Não, a Augusta tá ao vivo, tá assistindo. Manda um abraço para ela. E aí nós ganhamos uma amiga à distância, eu e o Celso. Aí ela me mandou um áudio a primeira vez. Eu gosto tanto de ouvir vocês, você e o Celso, tal. Parece que se conhece há muito tempo. Imagina que a gente se conhece há muito tempo. Nem vamos falar quanto tempo. Alguma coisa passa no coração do Moisés, que faz o Moisés gastar o tempo dele incomodando os amigos dele para se conectar a essa rede. E eu suspeito que a vida do Moisés está sendo transformada por um evangelho equilibrado de graça e verdade. Se não for isso, você me fala depois, Moisés. Vamos entender. Vamos entender. É a caneca? Aí o assunto é com o Celso. A caneca é com o Celso. Capítulo 1 de Colossenses 1, vamos lá. O 1 diz assim: Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, pela vontade de Deus, e o irmão Timóteo, aos santos e fiéis irmãos em Cristo, que estão em Colossos, a vocês, graça e paz da parte de Deus nosso Pai e do nosso Senhor Jesus Cristo. Sempre agradecemos a Deus, o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, quando oramos por vocês, pois temos ouvido falar da fé que vocês têm em Cristo Jesus e do amor que têm por todos os santos, por causa da esperança que lhe está reservada nos céus, a respeito da qual vocês ouviram por meio da palavra e o Evangelho. Quando o Evangelho verdadeiro chega, ele transforma tudo à sua volta. Para a gente encerrar aqui, aí eu vou pedir para a banda subir. Falo banda, mas não fique. É banda, grupo de louvor, banda. A graça perdoa o pecador, a verdade liberta. A graça honra o homem, a verdade honra a Deus. A graça são os braços do Senhor abertos para receber a todos. A verdade são as mãos do Senhor mexendo em todos. A graça diz: venham. A verdade diz: fica. A graça não condena e justifica. A verdade confronta e santifica. A graça age instantaneamente. A verdade age progressivamente. A graça convoca a todos. A verdade seleciona os convidados. A graça é Deus servindo ao homem. A verdade
prepara o homem para servir a Deus. A graça nada exige, a verdade nada omite. A graça revela as grandes virtudes de Deus e a verdade revela os mais pequeninos defeitos do homem. A graça é Deus dizendo, eu te quero. A verdade é Deus dizendo, eu te amo. Sobre todas estas coisas está a graça de Deus. Para todas as coisas existe uma verdade de Deus. Minha pergunta para você nessa manhã: qual é o evangelho que você está vivendo? É a verdade sem a graça? Você está vivendo no legalismo? É a graça sem a verdade? Você está vivendo para viver a sua vida? Ou você tem vivido a graça e a verdade, que é o evangelho de Cristo? A boa notícia, e isso quer dizer evangelho, o evangelho quer dizer boa notícia. A boa notícia de Deus para você nessa manhã é: Jesus Cristo, Filho de Deus, morreu por você numa cruz, e só Ele é capaz de reconciliar você com Deus. Hoje é tempo de você se reconciliar com o seu Pai, através de Jesus Cristo. Essa é a boa notícia do Evangelho. Essas são as boas novas. Um equilíbrio de graça e verdade. E eu quero te convidar nessa manhã a você fazer a sua reflexão e você se encaixar aí. Se você é um legalista, quem sabe você não encaixa a graça na sua vida hoje. Se você é um largado, um perdido, que acha que só a graça é suficiente, te desafio a conhecer a verdade e a verdade que liberta. Vem para o Evangelho equilibrado, que tem graça e tem verdade.